Meus amados irmãos, muito boa noite a todos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Damos início a mais um momento devocional nessa noite. Queremos cumprimentar todos aqueles que estão acompanhando a nossa transmissão. Meus amados irmãos, então vamos, nesse momento, então, orar pedindo a bênção do Senhor sobre os nossos pedidos de oração dessa noite. Vamos apresentá-los agora diante de Deus, pedindo ao Senhor que entre com providência, com graça e que o Senhor possa ouvir o nosso clamor e manifestar a sua bondade em favor de cada um de nós. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos nesse momento clamar, buscarmos ao Senhor, vamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, busquemos ao Senhor com fé, sabendo que Deus, Ele ouve as nossas orações. Pai, graças nós te damos pelo privilégio que temos, ó Deus, de saber que o Senhor ouve as nossas orações, Tu és um Deus presente, um Deus que está sempre ao nosso lado, e obrigado, ó Pai, por saber que podemos contar contigo. Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso refúgio, Tu és, ó Deus, a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E é por isso, ó Deus, que com fé nós buscamos ao Senhor nessa noite. Colocamos, ó Pai, diante do Senhor a vida da Débora, prima da Débora, e o seu pai Cazu. Pedimos, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde da Débora e que também, ó Deus, o Senhor possa tirar do coração do seu Cazu toda a agitação, a inquietação, que o Senhor possa dar paz a este coração. Oramos também, ó Deus, pela vida do teu servo Ailton. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde dele. Peço também, ó Pai, que o Senhor venha trazer paz e consolo ao coração da Luísa, bem como todos os seus filhos, familiares. Que a tua paz, ó Deus, reine naquele lar. Cura, Senhor, o Ailton. Nós pedimos, ó Deus, esta graça a ti. Oramos também, ó Deus, pela Joana e Fábio, que são os pedidos, ó Deus, da nossa irmã Rosalina, que o Senhor possa atender, ó Deus, a necessidade destes, ó Pai, conforme a tua vontade. Lembramos também de Carla, de Milene, pedimos, ó Deus, que o Senhor venha restaurar a saúde das tuas servas, ó Deus, que o Senhor possa dar às tuas filhas a plena recuperação. Oramos também, ó Deus, em favor da Marisete, de toda a sua família, que vive um momento tão conturbado, um momento tão difícil. Consola, Senhor, os corações ali, traz paz. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha pacificar os ânimos, ó Deus, que o teu consolo também esteja presente na vida de cada um deles ali, ó Deus. Oramos também, ó Deus, pelo médico Edvin, que o Senhor, ó Deus, possa também restaurar a saúde dele, que o Senhor, ó Deus, possa curá-lo, ó Pai, do Covid-19. Clamamos, ó Deus, pedindo, ó Pai, a tua intervenção e a tua bondade. Oramos, ó Deus, em favor da nossa cidade, pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o povo de Cacoal, que o Senhor nos guarde e nos proteja desta enfermidade. Apresentamos também a Ti, ó Pai, o nosso estado de Rondônia, o nosso país, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos sustente e nos ajude a vencer esses momentos tão difíceis, ó Deus, tão conturbados e agitados que temos passado. Lembramos, ó Deus, também de clamar pelos necessitados, pelos aflitos, por aqueles, ó Deus, que perderam infelizmente os seus empregos, que o Senhor, ó Deus, possa sustentá-los, ó Deus, que o Senhor possa guardá-los. Não permita que falte, ó Deus, o pão na vida dos teus servos, ó Deus. Nós oramos, ó Pai, buscando ao Senhor, sabendo, ó Pai, que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor se compadece das nossas aflições e é por isso que nós te buscamos. E agora, ó Deus, que ouviremos a tua palavra, fala, Senhor, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, ontem à noite eu comecei a tratar de um assunto que pouco falamos na igreja, mas temos observado que no livro de Provérbios este assunto é importante, tanto é que o autor sagrado destina um capítulo todo a falar sobre a questão do adultério, da infidelidade conjugal.
E eu quero convidá-los nessa noite para que abramos a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo de número 14. Eu quero pedir aos amados irmãos que estão acompanhando a nossa devocional, aguente aí, não fique transitando por outras páginas aqui. A nossa devocional ela é breve, ela é curta, ela é objetiva. Então, permaneça conosco esses 15, 20 minutos, a fim de que você não perca a palavra do Senhor que será pregada nessa noite, tá bom? Permanece aí conosco até o fim, ouça toda a palavra do Senhor que será pregada nessa noite. Provérbios 5, capítulo 5, de 7 a 14. A palavra do Senhor assim nos diz. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Versículo 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa, para que não deis a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Versículo 10. Para que os teus bens não se fartem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. E gemas no fim da tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Versículo 12. E digas, como aborreci o ensino e desprezou o meu coração a disciplina. Versículo 13. E não escuteis a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Quase que me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Amados irmãos, eu inicio a nossa mensagem dessa noite chamando a sua atenção para a importância dessa exortação. Veja que toda vez que o escritor sagrado de Provérbios ele tem um assunto importante a tratar com a sua comunidade, com os destinatários da mensagem, ele usa da seguinte expressão: dá-me ouvidos. Versículo 7 diz: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvie das palavras da minha boca. Então, essa frase mostra claramente a importância do assunto que nós vamos abordar nessa noite, a seriedade da matéria que nós vamos tratar. E qual é a matéria que nós vamos tratar nessa noite? Qual é o assunto que nós estudaremos? Está no versículo de número 8, que diz o seguinte: afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de sua casa. Então, assim como nós vimos ontem também uma exortação sobre o mesmo assunto, hoje nós também queremos abordar a questão da infidelidade conjugal. A mensagem dessa noite é um chamado de Deus para que nós, homens, mantenhamos o nosso compromisso de fidelidade à nossa esposa. Que mantenhamos o nosso compromisso de amarmos a nossa esposa, sendo leais e fiéis à mulher que o Senhor Deus nos deu. Para que nós possamos considerar acerca da importância desse assunto, desse compromisso que temos com a mulher da nossa mocidade, com a mulher na qual nós firmamos o compromisso, o autor sagrado aqui, meus queridos, ele nos mostra o prejuízo que o adultério pode trazer, o preço que pagamos pela infidelidade conjugal. O objetivo é justamente mostrar que nós devemos nos desviar desse pecado, que nós devemos nos afastar da mulher adúltera, a fim de que nós não soframos danos, que nós não soframos o prejuízo que a infidelidade e o adultério podem trazer na nossa vida. O primeiro prejuízo, ou a primeira consequência que o adultério pode trazer às nossas vidas é a perda da honra. A perda da honra. Vejam vocês o versículo de número 9 que diz: para que não des a outrem a tua honra. Um homem, quando cai em adultério, infelizmente ele acaba perdendo o respeito da esposa, dos filhos, dos familiares, dos entes queridos. E a palavra de Deus, em Provérbios mesmo, nos mostra que o bom nome, a honra, é mais precioso, é mais valioso do que o ouro e a prata. O homem, quando tropeça no adultério, quando ele pratica a infidelidade conjugal, ele vê o seu nome exposto, jogado na lama. O homem de bem, ele zela pelo seu nome. O homem que teme ao Senhor,
ele zela pelo seu testemunho. Eu sei que na sociedade que hoje nós vivemos, a questão do casamento se tornou banalizado. Os votos são desfeitos, a infidelidade tornou-se até uma virtude em determinados meios, o adultério é visto como uma prática comum por muitos casais, mas não é assim entre nós que somos o povo de Deus. Deus nos chamou a um estilo de vida diferente. Deus ele faz de nós que somos o seu povo uma comunidade de santos. Isso significa que não que sejamos perfeitos, mas quando a Bíblia nos chama de santos, a Bíblia nos chama de uma comunidade separada por Deus, para termos um novo viver, uma nova disposição mental, novos valores e princípios. Nós entendemos que o casamento é algo santo e bendito e que nós não devemos quebrar a aliança que fazemos com a nossa esposa diante de Deus. A segunda consequência que o adultério traz também é a perda da reputação. Veja que a segunda parte do versículo 9 diz o seguinte: e nem os teus anos há cruéis. Entendam aqui, um bom nome, uma reputação, é algo que a gente constrói no decorrer da nossa existência, no decorrer da nossa vida. É no passar dos anos, a cada dia nós vamos construindo o nosso nome, nós vamos construindo a nossa reputação, nós vamos edificando o nosso testemunho. Mas o adultério, a infidelidade, faz, meus amados irmãos, que nós percamos esse testemunho, que nós joguemos na lama a nossa reputação. Infelizmente, nós temos deparado com situações como essa. Homens que gozavam de um grande prestígio na sociedade, até mesmo dentro da igreja. Homens que tinham uma reputação irretocável. Agora, muitas vezes, diante dessa fatalidade, diante desse pecado, simplesmente perdem o bom nome, jogam na lama o seu testemunho e a sua reputação. Portanto, meus amados irmãos, consideremos isso. Não vamos jogar na lama o nosso testemunho, não perca a sua história, não despreze o testemunho que Deus tem lhe dado, aventurando-se na prática do adultério. A terceira consequência que nós podemos observar que o adultério pode trazer na vida de um homem de bem é a perca dos seus bens materiais. Olha só que interessante isso aqui. Vejam a sabedoria da palavra de Deus. Versículo de número 10 diz: para que os teus bens não se furtem os estranhos e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Amados irmãos, isso é algo que a gente pode afirmar da experiência de vida. Quantos homens, simplesmente por causa de uma aventura extraconjugal, de um adultério, de um ato de infidelidade, viram os seus bens sendo diluído a cada dia. Viram os seus bens se esvaindo entre as mãos, porque passou justamente a gastar o seu dinheiro com festas, com vícios e com o luxo da mulher adúltera. Meus amados irmãos, o adultério ele acaba com a honra, com a reputação e também, em muitos casos, o adultério acaba com os bens do homem. Amados irmãos, provavelmente você já ouviu histórias ou até mesmo viu pessoas que perderam seu emprego, sua casa, suas economias, perderam praticamente tudo o que tinha, porque foram infiéis, se aventuraram, caíram e tropeçaram no adultério. A quarta consequência, meus amados irmãos, agora no versículo número 11, Provérbios 5:11, por favor acompanhe, diz o seguinte: e gemas no fim da tua vida. Olha só que interessante isso aqui. Além das consequências do presente,
O adultério, a infidelidade conjugal, traz sofrimento na velhice, traz consigo o remorso. Poderia este envelhecer ao lado da mulher da sua mocidade, com a mulher que fez os seus votos? Poderia este envelhecer bem ao lado da sua família, gozando de uma boa reputação com os seus filhos, gozando de prestígio com os seus familiares? Mas tudo isso ele perdeu. E a consequência vem no presente e também tem os seus efeitos no futuro. É muito difícil, meus amados irmãos, a gente reparar, consertar e restaurar os danos que um adultério pode promover, o dano que a infidelidade pode trazer. E o autor sagrado ele mostra isso de uma forma muito clara, do risco que os homens correm muitas vezes quando tropeçam e caem nessa prática de terem uma velhice cheia de vergonha, cheia de sofrimento, cheia de arrependimento, remorso e dor por aquilo que fizeram. Amados irmãos, nós colhemos na velhice aquilo que nós semeamos agora. E a minha oração é que nós possamos colher uma velhice em paz, que tenhamos os nossos últimos dias aqui na face da terra gozando de tranquilidade e paz. Mas somente teremos isso se semearmos agora boas coisas, se semearmos agora a retidão, a santidade, a pureza e a honra ao compromisso que fazemos com a mulher que Deus nos deu. A quinta consequência é a perda da tranquilidade na consciência. Olha só que interessante, versículos 12 e 13. E digas, como aborreci o ensino, e desprezou o meu coração a disciplina, e não escutei a voz que me ensinava, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. O autor sagrado aqui, ele tem em mente alguém que é da comunidade dos santos. Alguém que desde a juventude provavelmente foi instruído na palavra do Senhor. Alguém que era portador da sabedoria divina, que foi orientado provavelmente a manter o seu casamento, a cumprir os votos que fez diante de Deus junto com a sua esposa. Essa pessoa, então, simplesmente porque desobedece à palavra de Deus, cai no adultério, pratica a infidelidade conjugal, perde a paz na sua consciência. Vive atribulado. É como se olhasse para trás e dissesse, por que eu não dei ouvido àqueles que me falavam? Por que eu não considerei a palavra de Deus? Por que eu não obedeci aquilo que eu fui ensinado? Amados irmãos, talvez uma das piores experiências que possamos ter na nossa vida é esse sentimento que muitas vezes a gente externa com a seguinte expressão, poderia ter feito, deveria ter feito isso. Ah, como eu me arrependo de ter feito isso. Isso faz com que a nossa alma muitas vezes venha a enfermar. A gente sofre com isso. Talvez você que está me ouvindo fale, mas pastor, e o perdão de Deus? O perdão de Deus não restaura o coração do homem? Amados irmãos, eu creio no perdão de Deus, eu creio que o Senhor pode restaurar o nosso coração, mas eu e você precisamos considerar seriamente o que ensina a palavra de Deus, que as consequências de muitos dos nossos pecados podem permanecer. E é justamente isso que o autor sagrado está falando para nós essa noite. Cuidado com as consequências que podem permanecer na sua história, podem permanecer na sua vida. Você pode perder a honra, você pode perder a reputação, você pode perder os seus bens, você pode perder uma velhice de paz e você pode perder a paz na sua consciência, a tranquilidade no seu espírito. Atente para isso. O perdão do Senhor a gente recebe. O perdão do Senhor já nos foi dado em Cristo Jesus quando Ele morreu na cruz por nós.
Mas nós precisamos considerar, meus amados irmãos, a gravidade desse pecado e as consequências que esse pecado podem trazer à nossa vida. E eu termino a mensagem dessa noite, como prometi, procurando ser breve e objetivo, falando sobre a sexta e última consequência, versículo de número 14, que diz: quando me achei em todo o mal que sucedeu no meio da assembleia e da congregação. Como eu disse anteriormente, o autor sagrado ele tem em mente aqui alguém que foi instruído no caminho do Senhor, que convivia com os santos, que fazia parte da assembleia do povo de Deus, que estava ali junto com a sua família da fé. Este caiu, este tropeçou, sendo infiel à mulher que Deus havia lhe dado. Por consequência disso, ele não somente prejudicou a si, a sua casa, a sua família, mas também ao povo de Deus. Infelizmente hoje, quantos e quantos escândalos temos visto em nossas igrejas. Quantos e quantos líderes, pastores, presbíteros, homens, trazem vergonha, dor, sofrimento para a igreja, porque foram infiéis com a sua esposa. Eu peço ao Senhor Deus que guarde meu coração, que eu não venha a tropeçar. E eu lhe chamo também, para que você coloque a sua vida diante de Deus. Você, irmão, que está me ouvindo, coloque diante do Senhor o seu coração. Peça ao Senhor Deus que te livre do mal, que te livre de cair nas garras da mulher adúltera. Que sejamos, em nome do Senhor Jesus, essa tem sido minha oração nesses dias, fiéis com a mulher que o Senhor Deus nos deu. Que Deus os abençoe. Amanhã, se Deus assim permitir, eu quero falar com vocês sobre a bênção da fidelidade. Se nesses 2 dias, segunda e terça, hoje, eu falei sobre as consequências da infidelidade, as consequências do adultério, eu quero amanhã, se Deus assim permitir, apresentar a vocês a bênção da fidelidade conjugal, a bênção de mantermos os nossos compromissos com a mulher que Deus nos deu. Não perca a nossa devocional de amanhã, convide os seus amigos para nós falarmos sobre a bênção do casamento. Eu quero terminar a nossa devocional aqui orando. A Claudina pede que nós estejamos orando pelo Adirson, o Adirson, que é cunhado dela, que está com câncer. Então nós vamos orar então pelo Adirson, apresentando-o perante o Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra. E eu oro, Senhor, em favor de todos nós, para que o Senhor não permita, Senhor, que venhamos a cair, que venhamos, ó Deus, a macular o Teu nome, ó Pai, que venhamos a ser desleais com a mulher que o Senhor nos deu. Livra-nos, ó Deus, das artimanhas, das ciladas da mulher adúltera, Senhor. Guarda o nosso coração, protege a santidade do nosso lar, ó Deus, protege, ó Deus, a bênção da nossa família. Peço, ó Pai, também que o Senhor abençoe o Adirson, Senhor, que está, ó Pai, com câncer. Que o Senhor, ó Deus, possa curá-lo desta enfermidade. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem todo o poder. Tu és o médico dos médicos. Dá-nos, ó Deus, uma noite de paz. Renova, Senhor, a nossa força e a nossa esperança. Abençoa as nossas famílias, ó Deus, a fim de que nós não sejamos contaminados por essa doença, ó Deus. Supre, ó Pai, as nossas necessidades. Ajuda-nos, ó Deus, a emocionalmente superarmos esses tempos tão difíceis, ó Deus. Conserva a fé da Tua igreja, conserva, Senhor, a esperança do Teu povo. Seja sobre nós, ó Deus, a Tua graça. Abençoa, Deus, todos aqueles que estão necessitados. Seja, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida também da Tua serva missionária Márcia, ó Deus, que pede pela sua vida. Cuida da Tua serva, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, nessa noite, com o coração agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, uma ótima noite a todos. Deus os abençoe, que Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos juntos. Forte abraço. Boa noite a todos.